um feminicídio registrado então aqui na nossa região, né? Infelizmente aí a gente vê muitos casos aí acontecendo de violência doméstica, né? Matão já está com 17 casos, né? São vários casos que acontecem em Matão, uma das cidades recordistas em violência doméstica, mas esse caso não aconteceu em Matão, esse caso aconteceu na cidade de Araraquara, no Jardim América. Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta em uma mata, né? Segundo as informações, essa mulher teria sido morta dentro da sua própria casa pelo próprio marido, de 54 anos, Mário da Cruz, que matou a mulher e depois aí acabou levando ela até uma mata e deixando ali o corpo, né? Segundo as informações, essa mulher já vinha apanhando constantemente do marido, já tinha registro de ameaças e infelizmente aí então mais um feminicídio registrado na região. É lamentável que esse tipo de caso continue acontecendo, né? Nós temos aí vários casos registrados, mas infelizmente aí esses casos aí continuam então se perpetuando então aqui na nossa região. Então está aí também esse registro que aconteceu na cidade de Araraquara. Grave, né? Uma situação grave, mais um feminicídio aí na cidade de Araraquara. Lamentável saber que ela tinha vários BOs que foram feitos contra o sujeito, contra o monstro que a matou, e não há essa segurança, né? Não há essa segurança. O que reforça, inclusive, a nossa atuação aqui sempre em defesa da mulher, que a gente fala, de evitarmos de julgar. Porque é que às vezes a mulher não faz uma solicitação de medida protetiva? Porque é que às vezes ela não faz uma representação, né, contra o monstro? Porque, e aí depois? Fazendo, já aconteceu tudo isso, é complicada a situação. Nós precisamos modificar de alguma forma essa sociedade que nós vivemos, e isso só se faz a partir da criança. Então nós pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas, enfim, nós temos que começar a instruir a menina sem machismo, para que ela possa empoderar-se desde pequena. Isso tem a ver inclusive com brinquedo, a forma como a gente presenteia a criança, porque a gente incentiva o menino em tudo, dando empoderamento para ele em tudo, com brinquedos de todos os tipos, e para a menina a gente sempre dá aquele brinquedo que arremete à subserviência e a cuidar da casa, a maternidade, como se precisasse a mulher, como se Deus fosse imprevidente e nós precisássemos treinar a mulher desde pequenininha para ser mãe, né? Ou dando a impressão que essa seria a única função dela, cozinhar, lavar, passar e ser mãe, de modo que seria um ser humano secundário, né? E às vezes a gente faz isso sem perceber. Às vezes você está me ouvindo agora e fala assim: nossa, Fábio, que bobagem. E aí de um dia para a noite cai a sua ficha e você fala: meu Deus do céu. E não é que tem razão? A gente realmente está criando essa sociedade assim, dessa forma? Aí nós vamos ver a grande barbaridade que aconteceu, por exemplo, aqui em Matão, que a Câmara Municipal da legislação anterior aprovou um projeto aprovou uma lei que proíbe que se fale nas escolas que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Você sabia disso? Há uma lei que foi feita pelo diácono Serginho Broqueto, meu amigo, que tinha uma intenção boa, mas que acabou sendo uma cagada gigantesca, aprovado por unanimidade, por todos os vereadores, que proíbe que se fale na escola que homens e mulheres têm o mesmo direito. Olha que grave que é isso, porque houve uma movimentação de líderes religiosos absolutamente ignorantes, no sentido de desconhecedores das coisas, né? Não estou agredindo, estou dizendo que desconhecem as coisas, que entenderam que temas transversais seria relativo a travesti ou transexual, quando temas transversais são situações que você trabalha, por exemplo, energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, E igual a mc2, que é do Newton, do Einstein, né? Que a energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Aí você faz um exemplo que um trem A saiu da cidade A para a cidade B em 80 km por hora, o outro trem saiu da cidade B rumo à cidade A, 40 km por hora, quando eles vão se encontrar.
Qual seria o tema transversal? O tema transversal você, por exemplo, entra. Mas não é só com trem que acontece acidente. Na cidade de Matão acontecem mais de 4 acidentes de trânsito por dia. E sempre essa energia que é gerada do impacto entre o carro e a moto é que causa, por exemplo, lesões no motociclista. Percebeu que eu peguei um assunto da energia igual a massa vezes aceleração ao quadrado e fiz um tema transversal. Transversalmente eu tratei de algo do dia a dia, contextualizando a pessoa no seu dia a dia, para ajudá-la, por exemplo, na educação no trânsito, para ajudá-la, por exemplo, a não acelerar se você não sabe o tempo de frenagem do carro, e trabalhar esse tipo de conceito de uma forma lúdica, bonita. Sou professor, sei o que eu estou falando. Com a criança, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque o projeto de lei, entendido por alguns líderes religiosos de extrema ignorância sobre o assunto, eles entenderam que temas transversais trataria de travestis e transexuais. E aí homossexuais enrustidos que são sem coragem de assumirem a sua homossexualidade, tentam de alguma forma sempre coibir ou criminalizar aqueles que têm a coragem que eles não tiveram, né? E aí fizeram essa barbaridade, né, que você não pode falar de temas transversais, então você diminui a capacidade do professor, inclusive, poder transmitir o conhecimento, das crianças verem no dia a dia aquilo que está, por exemplo, no livro de história, né? O Tratado de Tordesilhas. Por que aconteceu o Tratado de Tordesilhas? Aconteceu porque a Espanha e Portugal disputavam aquele espaço aqui no Brasil. Os bandeirantes, então, eles entraram e fizeram as grandes carnificinas, destruíram as tribos e foram ampliando o espaço do Brasil. Por isso que tem a rodovia dos Bandeirantes, que foi uma homenagem. Por isso que tem o Palácio dos Bandeirantes, que foi uma homenagem. Isso é um tema transversal. Não pode trabalhar com os temas transversais, porque entenderam aqui em Matão que seria relativo a travesti e transexuais. E essa mesma lei diz que eu não posso falar, como professor em sala de aula, que meninos e meninas têm os mesmos direitos. De modo que fica difícil, né, no local onde deveríamos aprender que meninos e meninas têm o mesmo direito, são iguais, não é falado que é na escola por causa dessa lei, por exemplo, que tem aqui na cidade de Matão. Ah, Fábio, mas o feminicídio que você está falando foi em Araraquara. Mas tivemos um feminicídio no mês passado aqui. Vamos falar daqui a pouquinho. Temos 19 casos de violência doméstica só em dezembro. Foram 33 casos de violência doméstica em outubro, 26 casos em novembro e agora são 19 já em dezembro. Certo? E feminicídio foram 2 na cidade de Matão só no mês passado. Então, sabe, essa coisa de posse. Ontem eu tive o desprazer de assistir um pedaço de um programa do SBT, que tinha um sujeito lá que maltrata e agride a mulher, cercia a mulher em seu, no casamento, e que ele, numa pose absoluta, quando a apresentadora perguntou, mas e se ela quiser ir embora? Não vai porque eu não deixo. Eu não deixo. Mas o que você vai fazer? Você vai impedir ela de sair? Eu não deixo. Quem manda sou eu. É assim. É assim. Cresceu desde pequenininho achando que a mulher é secundária, é posse. Não sei quem foi que inventou que quando vai casar, a mulher assina o sobrenome do marido, já dando a impressão para ele que passou para o nome dele, uma propriedade. E você vai no cartório fazer isso, é a mesma coisa. Você compra um terreno, passa para o seu nome. Você casa, passa a mulher para o seu nome. Sabe, são coisas que vão ficando na nossa estrutura e que a gente cresce achando essas barbaridades, infelizmente. Bom, ainda falando da região,